Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Claro, a gente está vendo que está pegando fogo no Laranjal. Eu nem sabia que laranja pegava fogo, mas está pegando fogo sim. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Quem estiver assistindo aí pelo Facebook, venha participar com a gente aqui pelo YouTube. Lembrando que a transmissão principal está acontecendo aqui no canal do Estupa. A gente está transmitindo também pelo canal Leonardo Estupa. Bom, quem puder participar, que participe aqui pelo canal principal, que é o canal do Estupa. Hoje, deixa eu ver se eu já consigo... Hoje está um dia muito pitoresco, né? Porque hoje, no dia em que o mundo inteiro está em crise, o Trump vai... Hoje, no dia que o mundo inteiro está em crise, o Trump está preocupado em fazer um muro. Então, a gente já começa a perceber que as coisas não estão bem certas na cabeça das pessoas, não. Vocês imaginam, o mundo está em crise, pessoas passando fome, países acabando, e o Trump vai declarar emergência. Aí você imagina, ele vai declarar emergência por causa de alguma coisa. Não, ele vai declarar emergência para construir o muro. Bom, e o mais desesperador é imaginar que tem brasileiros que gostam de escrever Viva Trump. Isso é uma forma de... Às vezes existe uma dificuldade muito grande para a pessoa provar que ela é idiota. Às vezes, tudo que a pessoa faz para provar que ela é idiota não dá certo. E as pessoas continuam pensando, nossa, essa pessoa ainda não é idiota. Não, então o cara pensa assim, não, eu preciso mostrar que eu sou idiota. Eu preciso mostrar que eu sou uma besta. E o cara vai lá e escreve Viva Trump. Aí, não, beleza, agora você conseguiu mostrar que você é o idiota. Que além de você estar, digamos que, babando o ovo de presidente americano, você está puxando o saco de um cara que conseguiu ser, talvez, o presidente com os discursos públicos mais idiotas de todos, né? Não estou dizendo que o Trump é o pior presidente americano, não, isso porque eu não caio naquela historinha de que o Obama era bom. Claro que não, o Obama podia ter um discurso bonito, mas estava sempre fazendo guerras, né? Então Nonato Nojosa, pede para mandar um recado para o Maranhão. Eu queria mandar um recado para o Maranhão. O Maranhão vai dominar o Brasil, porque o Maranhão está só crescendo. Enquanto o Brasil parou de se desenvolver, o Maranhão, que virou comunista, né? Porque o eleitor do Bolsonaro ele tem essa ideia de que o comunismo vai destruir tudo. Aí o Maranhão, que é um dos únicos países, um dos únicos estados do Brasil que está crescendo, ele está crescendo porque está nas mãos de um governador comunista. Mas peraí, não seria o contrário? O título começou como, infelizmente, o título começou como Léo ao quadrado ao vivo, sim. Mais desesperador. Agora que eu tô vendo que tem o título Léo ao quadrado ao vivo, tá continuando aqui, eu achei que eu tinha mudado. Corrida total para tentar mudar essas coisas aqui por causa da obra. Vocês lembram que eu tô nessa situação de obra aqui? Deixa eu ver se eu consigo mudar enquanto eu converso com vocês, mas tá assim, o título, eu percebi que o título tá Léo ao quadrado ainda, mas não, esse aqui é o Léo Estupa ao vivo, é o programa que está acontecendo nesse momento, e deixa eu agradecer aqui, deixa eu colocar aqui os comentários que estão rodando aqui agora, tô tentando só colocar no lugar direitinho aqui, mesmo assim, o negócio tá muito louco. Deixa eu agradecer, chegou o superchat de Gilmar Ferreira. É fácil ser idiota, é só ser bozo. É porque às vezes o cara pensa, mas... Porque às vezes o cara quer um diferencial, entendeu? Porque, assim, não é que é difícil ser idiota, é fácil ser idiota. Mas é porque tem pessoas que querem mostrar que elas são mais idiotas que as outras. Tem gente que pensa, olha, não basta ser idiota, eu quero ser o mais idiota. Aí o cara fica naquela coisa lá de ficar defendendo o Bolsonaro com unhas e dentes, aí o cara mostra, não, beleza, eu sou idiota, tô mostrando aqui que eu sou idiota, eu consigo ser idiota, mas aí daí a pouco o cara quer ir além. Que ele pensa, não tá suficiente, tudo bem, eu sei que eu tô sendo idiota, eu tô conseguindo mostrar para as pessoas
porque eu sou idiota, mas eu queria ser um pouco mais ainda. Aí o que ela faz? Ela vai e escreve Viva Trump. É assim que funciona a idiotice de mais alto nível. Deixa eu... Bom, eu tô reparando aqui que tá escrito Léo ao quadrado ao vivo. É no canal Leonardo Estopa, não é no canal do Estopa. Deixa eu trazer aqui mais uns comentários. Se vocês acham que o PSL é ruim, imagina o PSB. Fala Cassandra Benevides. Samurai Comunista, Bahia também. Lilis Freedom Estopa, viu o vídeo do argentino que conferiu in loco as imagens da imprensa do desabastecimento em supermercados da Venezuela? Tudo mentira. É, lógico, assim, eu não estou falando que as coisas estão boas na Venezuela, é bem diferente. O que eu estou querendo dizer é que eu não acredito na versão que é vendida pela mídia, porque eu sei que a finalidade da mídia é uma finalidade alienatória. Então, como a finalidade da mídia é sempre uma finalidade alienante, mentirosa, eu não acredito que a mídia mundial esteja levando verdades a respeito da Venezuela. Eu sei que a coisa é um pouco exagerada. Mayra Magalhães, pergunta, Léo, você acha que Venezuela é uma democracia? Essa pergunta é interessante porque Mayra Magalhães, você acha que Venezuela é uma democracia? Boa pergunta, Mayra. Veja bem, Mayra, é o seguinte. Pensar no caso da Venezuela e imaginar se a Venezuela é ou não é uma democracia implica em, primeiramente, definir o que significa democracia. Democracia significa governo do povo. Democracia não significa que é um governo bom ou um governo ruim. Eu vou te dar um exemplo de uma democracia onde eu vivi, que eu considero talvez um dos melhores modelos de democracia do mundo, e não querendo dizer que é o melhor lugar do mundo. Só estou querendo dizer que é um dos melhores modelos de democracia, que é a Inglaterra. A Inglaterra tem uma forma de governo completamente diferente da nossa, mas é um modelo democrático. É um governo democrático porque cada local elege lá seu representante e esses representantes vão compor o parlamento inglês. Então vamos imaginar que cada grupo de pessoas, por exemplo, a cidade onde eu morava elegia um representante, funciona até hoje, lógico, elege um representante e esse representante vai compor o parlamento inglês e a maioria do parlamento inglês tem palavra final sobre as decisões. Para vocês terem uma ideia, o modelo parlamentarista inglês é um modelo em que o primeiro-ministro, porque ele é escolhido pelo parlamento, ele já tem poderes de execução sem necessidade de consultar o parlamento. Só quando é uma coisa muito complexa, como é o caso, por exemplo, dessa situação que eles estão vivendo hoje do Brexit, que acontece às vezes do parlamento e contra uma decisão do primeiro-ministro. Mas na vida normal, o parlamento escolhe o primeiro-ministro decide tudo da cabeça dele, porque ele já veio do parlamento. Isso é um exemplo interessante de democracia, porque o povo escolhe o representante governa para aquele povo. E olha que legal, Mayra, na democracia inglesa acontece uma coisa que é também muito interessante, que é o equilíbrio da utilização da mídia, e uma coisa que pode ser criticada, acontece na Inglaterra, né? No Brasil não, pode até ser criticada, mas eu considero muito interessante. O povo paga uma taxa para o governo produzir conteúdo jornalístico de qualidade. Então, não é uma Shell ou uma outra empresa que paga a BBC, que é a televisão inglesa, para produzir conteúdo. Não. Quem paga são as pessoas. Então, todo ano você paga uma taxa de televisão e com essa taxa de televisão, o governo inglês produz conteúdo de qualidade. O que significa que não tem perigo de jornalistas falarem mentiras só para beneficiar uma determinada empresa, porque senão eles perderiam o emprego. Não. É o contrário, eles estão lá trabalhando e eles precisam defender os interesses da nação. Quando a gente
pensa nesse modelo inglês de democracia, que eu falei com vocês que é um modelo interessante, que ele vem desde a representação popular no governo, no controle das coisas, até a representação popular na própria formação da opinião pública, a gente tem uma situação que a gente pode usar de exemplo de não democracia. Mas eu falei com vocês uma democracia que funciona, né? Na Inglaterra as pessoas acabam bem representadas. Mas a gente tem um exemplo de não democracia, um exemplo de ditadura extrema, que é a Arábia Saudita. Mas contam histórias, porque eu nunca vivi lá, então contam histórias que a monarquia da Arábia Saudita, apesar dela ser ditadora, não democrática, e ao mesmo tempo ela não ser muito, como eu diria, tolerante, ela trata muito bem as pessoas, ou seja, é um rei extremamente rígido, mas em compensação ele trata muito bem seus súditos. Então eu trouxe para você um exemplo de uma ditadura que, apesar de ser ditadura, ela produz às vezes mais benefícios para aquela sociedade do que se ela fosse uma democracia. E trouxe exemplos para você da Inglaterra que aquela sociedade é representada de uma forma democrática, tanto na administração pública, ou seja, no governo, quanto na situação também da imprensa, ou seja, na formação de opinião. Aí eu trago para vocês um exemplo de um local que não é democracia e nem seria democracia: Brasil. Brasil é um local que hoje é muito menos democracia do que antes, mas também antes não era democracia. Por quê? O Brasil permite o controle da opinião pública através da imprensa comprada. Por mais que você possa admitir que dentro do território nacional as pessoas podiam votar adequadamente em quem elas queriam, é preciso admitir que essas pessoas elas tinham também a opinião formada a partir dos interesses daqueles que podem pagar. Isso porque é natural que as pessoas ficassem com raiva, por exemplo, de determinado político que fosse alvo de programas de televisão. Imagina que a Globo, o SBT, a Record estão sempre falando mal de determinado político. Ah, mas falam mal daquele político porque um grupo econômico quer que fala mal daquele político. Isso está distorcendo a democracia. Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês a respeito dessa questão do Brasil. O Brasil é um dos exemplos de democracia maquiada mais claros. O Brasil é um dos maiores exemplos daquilo que a gente pode dizer que não é democracia. O Brasil está longe de ser democracia. Então, nesse sentido, veja bem, Maiara, o Brasil, primeiramente, ele distorce a realidade através da opinião, do controle da opinião pública, ou seja, quem pode pagar a televisão controla a opinião pública, e a partir daí eles conseguem decidir o resultado das urnas. Só que não é só isso. Imagine você que, olha, não sei, você fez essa pergunta, eu não faço ideia se você é contra o Lula ou a favor do Lula. Mas uma coisa você precisa admitir: se a gente está indo no conceito de democracia, a gente está falando a respeito do governo do povo. O conceito da palavra é esse, governo do povo. Então, se a gente vai olhar a etimologia da palavra, o significado da palavra, a gente não pode permitir, se o governo é para o povo, a gente não pode permitir que um pequeno grupo de superpoderosos controlem quem vai poder ser votado por esse povo. O que significa que se você abre mão do conceito de democracia, você pode até prender um candidato que o povo está com altas intenções de voto sobre ele. E não é democracia. Mas se você quer dizer que um país é democrático, indiferente do que for, se a maioria do povo quiser votar em determinada pessoa, para ser democrático, aquela pessoa tem que ter o direito de ser candidato. O que eu estou querendo dizer de alto e bom tom é que, pelo fato do Lula ter sido tirado das eleições, a gente perde mais pontos no quesito democracia. Ah, mas ele foi condenado em segunda instância. Não, então tudo bem. Então você não quer que se considere o sentido da palavra democracia. Você quer que considere o direito de um poder judiciário condenar um candidato que tinha primeiro lugar nas intenções de votos. Aí tudo bem. Se você quer insistir no direito de um grupo de juízes, ou seja, nós somos 207, a última vez que eu vi, 210 milhões de pessoas no Brasil. Se você acha que 210 milhões de pessoas podem perder o voto, podem perder o direito, quer dizer, de serem representadas por um determinado político, porque, 20 juízes decidiram isso, você precisa concordar que isso não é democracia. Isso é uma juizocracia. Então, a retirada do Lula das eleições, por mais que você possa concordar com essa retirada do Lula das eleições, por mais que você seja a favor da prisão do Lula,
ela tira do Brasil a característica de país democrático. Ou seja, antes do povo poder escolher democracia, povo, governo do povo, mas antes do povo poder escolher, teve um grupo de pessoas, ou seja, de juízes, que escolheu quem podia ser candidato. Não é democracia. Isso é juizocracia. Entendeu? É a mesma coisa de eu falar com você. Você tem a liberdade total de escolher com quem que você vai casar. Aí você chega no cartório para casar e fala, eu quero casar com esse rapaz aqui, marca para mim. Você pode casar com todos, menos com esse. Mas qual que é a justificativa? Não, você não pode casar com esse. Entendeu? Então você não é livre. Então, se o Brasil pode votar em qualquer um, menos naquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas, o Brasil não é democracia. A gente teve um controle antes do controle das urnas, ou seja, antes do controle do demo da democracia, demos, povo, antes do demos, teve o controle dos juízes a respeito de quem pode e quem não pode se candidatar para ser presidente no Brasil. Deixa eu dar sequência aqui. Ione Freitas, muito obrigado, Ione Freitas. Ela pergunta, Léo, você acha que o Bozo vai demitir o ministro Bebiano? Vamos falar sobre isso, Ione, mas eu acho que ele vai combinar com o ministro para o ministro pedir demissão. Opinião minha. Laudiceia Carmo, boa noite, Léo. Em nossa CF permite tropas pacificadoras, jamais para guerrear. Muito obrigado, Laudiceia Carmo, pelo superchat. Eles vão usar exatamente essa desculpa, tá, Laudiceia, de que são missões de paz. Isso aí que é o grande problema. Deixa eu agradecer também. Papo de Cozinha, Malu, Léo, em que situação nesse atual governo poderíamos pedir impeachment e fazer novas eleições? Porque acho o Mourão um cavalo de Troia. Como se inicia o processo e quem pode pedir o impeachment? Olha, Papo de Cozinha, o processo de impeachment ele pode ser pedido por qualquer um. Detalhe é o cara que está na porta, o cara que controla o início do processo do impeachment, que é o Maia, que é amigão do Bolsonaro. Então você pode fazer um pedido de processo de impeachment. Só que a pessoa que leva esse processo para ser votado pelos deputados, para admissibilidade, é o Maia. E o Maia, obviamente, ele está com o Bolsonaro, o que significa que nesse momento o processo de impeachment é inviável, porque eles querem que o Bolsonaro aprove a reforma da Previdência. Muita gente vai ganhar muita grana com a reforma da Previdência. Então, não dá para sonhar que o processo de impeachment venha a ser aprovado na Câmara. E mesmo que viesse a ser aprovado na Câmara, esse processo de impeachment não rolaria, por exemplo, no Senado. A gente precisa admitir que o Bolsonaro tem maioria nessas casas. O mais interessante nesse momento é deixar o Bolsonaro sangrar a ponto do Bolsonaro ser rejeitado pela sociedade. Aí o Mourão, que já está fazendo uma campanha, ele vai assumir. Agora, conseguir caçar a chapa é uma questão muito mais delicada, porque isso depende, obviamente, do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário está completamente alinhado com esse governo. Então, era a mesma coisa de falar que o pai vai tirar o filho da presidência. Não, os que estão lá são totalmente Bolsonaro. Então, isso imagino eu que isso é até ilusão. Não interessa o que o Bolsonaro fizesse, ele continuaria no poder. Então, é ilusão imaginar que isso aconteceria. Eu não conseguiria pensar dessa forma. Então, muito obrigado, Papo de Cozinha, Malu. Continuando sobre o assunto sobre a Venezuela, eu tinha dito até então que no Brasil, que é um país onde que algumas pessoas insistem em dizer que existe democracia, se a gente busca democracia pelo conceito da palavra, pela etimologia da palavra, a gente tem que democracia significa governo do povo, democracia. Só que imaginem vocês que antes do povo poder votar, antes do povo poder escolher quem vai ser o presidente, a gente tem um controle dos juízes. Então é mais ou menos assim. Os juízes brasileiros, eles escolhem quem pode ser candidato. E se eles escolhem quem pode ser candidato, é mais ou menos assim. O povo pode até votar em quem nós deixarmos, que é o que aconteceu com o caso do Lula. Então não é democracia, é uma juizocracia. Mas não é só isso que distorce a democracia. Eu falei com você sobre a questão do poder financeiro controlar a opinião pública a partir da mídia. A gente tem também o poder dos juízes decidirem quem pode e quem não pode ser candidato no Brasil. E a gente tem agora, efetivamente, um problema que é ainda muito maior do que aquele problema dos juízes controlarem quem pode e quem não pode ser o candidato, que é o seguinte. Imaginem vocês que para existir democracia, precisa existir uma coisa que chama representação popular. A representação popular no Brasil são os deputados. Então seria a Casa dos Comuns na Inglaterra. Os deputados são aqueles que vão fazer uma apreciação
para ver se as coisas são compatíveis com aquilo que o povo quer. Então imaginem que temos lá mais de 500 deputados, e esses mais de 500 deputados são as pessoas que vão decidir as coisas. Agora pensem vocês, logo que o Bolsonaro assumiu o poder, o Bolsonaro já fez uma modificação a respeito da discricionariedade na posse de armas. Liberou aquela posse quase que irrestrita de armas. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro fez certo ou fez errado. Não quero entrar nesse critério. O critério que eu quero entrar nesse momento é o seguinte. Se você é a favor ou contra essa posse de armas, isso é um detalhe basicamente pessoal seu. Mas no que diz respeito à democracia, para a gente considerar que o Brasil é um país democrático, o parlamento deveria ter sido consultado. Então pensem o seguinte, o presidente governou sozinho através de um decreto, sem consultar o parlamento, e liberou a posse de armas. Peraí, isso é expressão máxima da ditadura, isso que é ditadura. Aí a gente teve outros eventos, como por exemplo o Mourão, que pegou e fez aí uma lei da caixa preta. Ele definiu que, ao contrário de antigamente, em que a gente tinha lei da transparência, em que todos os atos da administração pública eram públicos, ou seja, aquela história da caixa preta do BNDES nunca existiu, o Mourão, através de um decreto, sem consultar o parlamento, ele criou a caixa preta do BNDES e criou uma caixa preta em todos os órgãos do poder administrativo, do poder público. Tudo isso sem consultar o parlamento. Esse fato de estar governando sem consultar o parlamento é exatamente a característica maior da ditadura, ou seja, da não democracia, porque o parlamento é a representação do demos, do povo. Então, Maria, eu trouxe aqui o exemplo de um local que é uma democracia que acaba governando bem para o povo, que é o caso da Inglaterra, que tem eleições de representantes e, além disso, a imprensa, a opinião pública é formada a partir de um financiamento da própria população. Eu trouxe o caso de uma ditadura perfeita, que é o caso da Arábia Saudita, porém é uma ditadura que governa e acaba produzindo boa qualidade de vida para a sua população e provavelmente é muito melhor que se fosse uma democracia. Eu trouxe o caso do Brasil, que é uma ditadura perfeita, parece que é uma democracia, mas o Brasil de fato não tem nenhuma característica de democracia. O Brasil não deixa o povo escolher quem o povo quer para presidente. O Brasil ultimamente está governando através de decretos sem deixar que os representantes do povo decidam sobre assuntos cruciais. O Brasil, além de tudo isso, ele controla a opinião pública através do financiamento privado das empresas de comunicação social, ou seja, são aquelas grandes empresas que fazem anúncios nas emissoras de televisão que decidem o que o povo vai achar que é certo e o que é errado. Então o Brasil é um exemplo claro de ditadura nesse aspecto. Agora, quando a gente vai para a questão da Venezuela, imagine o seguinte: as pessoas querem dizer que a Venezuela é uma ditadura. Qual que é o fundamento da Venezuela ser uma ditadura? O fundamento é que, ao ver aproximar as eleições sem a menor expectativa de vencer nas urnas, a direita venezuelana não lançou a candidatura. Ou seja, a direita não quis participar das eleições. Então vamos comparar com o Brasil. No Brasil, até o último momento, Lula foi candidato, preso, porque foi preso para ser retirado das eleições. Até o último momento, o Lula estava liderando as pesquisas e era candidato, a ponto da última pesquisa nem ter sido divulgada, que provavelmente Lula já estava muito à frente, vencendo em primeiro turno. Na Venezuela, até o último momento, a direita foi convidada para participar das eleições, mas como ela percebia que não existia a menor possibilidade dela vencer nas urnas, ela fugiu das eleições. Então, a Venezuela, ela escolheu o presidente de forma democrática. Democrática por quê? Ela permitiu que o povo escolhesse quem é o presidente. Qual que é o grande detalhe, Mayara? Você não se posicionou aqui se você é de direita ou de esquerda, mas o grande detalhe é o seguinte: é muito confortável para uma pessoa do solo brasileiro ficar criticando o venezuelano, falando que, não, mas o Maduro é um ditador sanguinário. Pera aí, pergunta básica. Tudo bem, o Maduro é um ditador sanguinário. O povo venezuelano votou no Maduro. Você está sugerindo que retirem o Maduro para colocar quem? A primeira pergunta que eu faço sobre a Venezuela é essa. Você que acha que a Venezuela tem o Maduro, que é um ditador, que participou de eleições, a Venezuela me parece que ela teve 21 eleições nos últimos 20 anos, você está sugerindo
que o Maduro é um ditador, mas você teria condições de apontar quem seria o presidente da Venezuela no lugar do Maduro? Porque a pergunta básica que eu faço nesse momento é o seguinte: por que que esse presidente que você imagina que deveria ser o presidente da Venezuela não enfrenta o Maduro nas urnas? Por que que ele não quis participar das eleições? Aí eles vêm com a história de que as eleições foram eleições fraudadas. Isso é a balela que eles utilizam sempre para tentar derrubar o governo de esquerda na Venezuela. O grande detalhe da Venezuela é o seguinte: não estou falando aqui que o Maduro é o melhor governante do mundo, eu estou falando que o Maduro é o governante que o povo venezuelano escolheu. E aí é aquele momento em que você precisa parar para pensar que, de repente, seu pai pode não ser o pai mais rico do mundo, seu pai pode não ter o dinheiro, por exemplo, do Michel Temer para te dar um prédio quando você tem aí 8 anos de idade, mas é seu pai e pronto. Da mesma forma, o Maduro pode não ser o melhor governante, o melhor administrador, ele pode ser péssimo administrador, não é isso que está em questão. Mas ele é o administrador que o povo escolheu. E se não fosse o Maduro, seria quem? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que hoje chegasse aí uma intervenção internacional e vamos admitir, a maioria do povo votou no Bolsonaro. No segundo turno ele venceu, né? No primeiro e no segundo turno. Aí vamos imaginar que hoje chegasse aí uma intervenção de outro país que derrubasse o Bolsonaro, mas aí a gente ia perguntar, tá, mas se não for o Bolsonaro vai ser quem? Nessas eleições a gente pelo menos teve a participação da esquerda, que foi o Haddad. Mas imaginem que a esquerda fosse tão pequena no Brasil que ela nem quisesse participar das eleições. Aí o Bolsonaro foi lá e venceu, obviamente a esquerda não lançou candidato, e aí a esquerda começasse a dizer, não, o Bolsonaro só venceu por causa de fraude e tal, mas não é assim. Se você quiser chegar à presidência, você não fica criando uma história de que foi fraude para depois você tomar a presidência na marra, como o Aécio Neves tentou fazer no Brasil. Para chegar à presidência, você tem que enfrentar o oponente nas urnas. E olha, básico, o povo pode ser, assim, não estou querendo dizer que seja isso, mas o povo pode ser igual aquilo que eles chamam de mulher de malandro, que ainda que apanhe, quer continuar com o malandro. Não interessa. O povo venezuelano, ele pode estar passando fome, apanhando, tomando na cara, mas se o povo ainda vota no Maduro, qual que é o direito do brasileiro falar que o Maduro é um ditador? Não é o ditador, não caracteriza a ditadura. E agora, o principal ponto que eu queria chamar a atenção. O Maduro está governando a Venezuela após eleições populares, eleições que o grupo de direita decidiu não participar porque saberia que perderia, e eles não participaram exatamente para agora usarem esse argumento aí de que foram fraudadas as eleições. O Maduro está governando a Venezuela dessa forma. E todos os atos que dependem da aprovação do parlamento venezuelano, obviamente, eles vão para o parlamento venezuelano. E a Venezuela continua tendo uma Suprema Corte. A pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Por que no lugar desse cara que se disse, né, o presidente da Câmara da Venezuela, que se declarou presidente interino da Venezuela, por que no lugar desse cara se declarar presidente interino da Venezuela, por que ele não enfrentou o Maduro nas urnas? Básico. Porque é muito fácil agora, por exemplo, uma coisa básica, o Mourão, vamos cair na real, eu tô doido pro Mourão dar o golpe no Bolsonaro, mas o Mourão tá querendo dar o golpe no Bolsonaro, não tem dúvidas, assim como o Temer deu o golpe na Dilma. Por que o Temer, no lugar de ter dado o golpe na Dilma, por que ele não desfez a chapa e não enfrentou a Dilma nas urnas? Porque sabia que ia perder. Simples assim. Da mesma forma, por que no lugar do Mourão ter vindo o vice do Bolsonaro, por que o Mourão não fez igual o Cabo Daciolo? Por que ele também não tentou ser presidente através do voto popular nas urnas? Porque ele ia perder. Então, da mesma forma que o Temer deu o golpe na Dilma, porque, obviamente, se o Temer tivesse tentado ganhar nos votos, ele perderia. Da mesma forma que o Mourão está tentando dar o golpe no Bolsonaro agora, porque se o Mourão tentasse vencer o Bolsonaro nas urnas, ele teria perdido. Lá na Venezuela a gente está tendo a mesma coisa. Eles estão tentando derrubar o Maduro porque nas urnas não dá. Simples assim. Poderiam gritar novas eleições. Eles nem querem tocar no assunto novas eleições, porque sabem que vão perder de novo. Eles usaram isso, para você ter uma ideia, Mayara, desde o momento em que o Chávez morreu, antes do Chávez morrer, eles nem tentavam muita coisa, porque eles sabiam que não existia a menor possibilidade deles vencerem o Chávez. Quando o Chávez morreu,
eles chegaram à conclusão de que era possível vencer as eleições, ou seja, o Chávez não estava lá, o discurso do Chávez não estava lá. Então, ainda que a morte do Chávez legalmente colocasse o Maduro no poder, por exemplo, morreu o presidente, assume o vice. Os caras conseguiram dar o golpe, que é um golpe, entre aspas, até um golpe legal, de chamar novas eleições. Então foi mais ou menos assim. Claro que a Constituição diz que o Maduro tem que assumir como presidente, mas a gente não aceita. Conseguiram impor novas eleições, mesmo que o Maduro fosse o sucessor legal do Chávez. Perderam. E desde lá eles estão chamando novas eleições constantemente. Eles perdem. Eles perdem. Sabe por que eles perdem? Porque mesmo que nós aqui no Brasil tenhamos a percepção de que o Maduro é um ditador, mesmo que a imprensa do mundo inteiro tente dar uma percepção de que o Maduro é um ditador, mesmo que o mundo inteiro queira dizer que o Maduro não sabe administrar e que está transformando a Venezuela no comunismo, e mesmo que o Maduro seja tudo isso que eles estão falando, o Maduro tem a preferência do povo venezuelano, porque até agora não apareceu nenhum capaz de vencer o discurso do Maduro para ganhar mais votos. Ah, não, eleições são fraudadas. Para, cara, você nunca pisou na Venezuela para você falar que as eleições são fraudadas. Respeita a sua inteligência e respeita o povo venezuelano. Olha, enquanto outro candidato lá não tiver a maioria dos votos, a tentativa de tirar Maduro sempre vai ser um golpe. Então, comparando com o Brasil, a Venezuela, ela não prendeu o candidato que estava liderando as pesquisas para ele não ser candidato. Ela propôs a direita a lançar candidato nas eleições. A direita não lançou. É bem diferente uma coisa da outra. Comparando com o Brasil, a Venezuela, ela praticamente não governa, porque tudo que depende do parlamento venezuelano, a Venezuela acaba sendo travada. Por quê? Porque o Maduro não está dando os golpes que o governo brasileiro está dando aqui. Então, se você me pergunta, Maiara Magalhães, o que você acha? Venezuela é uma democracia? Sim. A Venezuela tem uma dose de democracia muito maior do que o Brasil. Nenhum lugar é uma democracia perfeita. Nenhum lugar tem uma democracia perfeita, porque sempre vai ter uma distorção, seja uma distorção de ordem financeira, seja uma distorção, no poder judiciário, sempre vai ter uma distorção, seja uma distorção na formação de opinião das pessoas através da mídia, sempre vai ter uma distorção. O que significa que nenhum lugar do mundo possui uma democracia perfeita. Mas se a gente for pegar doses de democracia, e nós, brasileiros, formos perguntar, a Venezuela é uma democracia? Claro! A Venezuela é muito mais democracia que o Brasil. Está lá em cima em termos de nível de democracia em relação ao Brasil. Só que, comparando Venezuela e Brasil, a gente precisa admitir que os caras estão vivendo uma crise política e econômica um pouco maior que a brasileira. Não pensem que a Venezuela está tão pior que o Brasil. Claro, assim como os Estados Unidos só publicam coisas maravilhosas ao respeito dos Estados Unidos, mas a gente sabe que dentro dos Estados Unidos existe crime e miséria, sobre a Venezuela só publicam as desgraças a respeito da Venezuela. Então, é a opinião publicada, é bem diferente da realidade interna. A Venezuela sofre embargo econômico, é uma situação bem diferente. O que é o embargo econômico? É mais ou menos virar para o povo venezuelano e falar assim, povo venezuelano, enquanto vocês continuarem elegendo um político que a gente não gosta, nós não vamos deixar o resto do mundo fazer negócio com vocês. Pô, cai na real. Vocês acham mesmo que a culpa é do Maduro? Olha, os Estados Unidos estão mandando essa mensagem para o povo venezuelano e eu vou contextualizar com uma situação do Brasil. Imaginem vocês que o resto do mundo dissesse o seguinte para o brasileiro. Enquanto vocês não elegerem Aécio Neves presidente do Brasil, o mundo inteiro não vai votar em vocês. Isso não é democracia, não. É impor pra gente que a gente tem que votar no Aécio Neves, senão a gente vai ter que ter um monte de crise. É exatamente o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela tem um Aécio Neves. Esse Aécio Neves agora é o presidente interino da Venezuela, reconhecido por 50 países. E os Estados Unidos estão há muitos anos impondo esse embargo à Venezuela, exatamente para colocar a Venezuela em toda essa crise, para que a Venezuela pare de votar no Maduro. Só que ainda ela não parou. Pode ser que depois de muita fome, depois de muito mais crise, ela realmente venha a eleger um presidente, um aecista, eleger um traidor. Mas por enquanto não. Então, não há como dizer que a Venezuela não é democracia a partir do território nacional, a partir do Brasil. Não há como dizer uma coisa dessa. Não há como você chamar a Venezuela de país ditadura se você mora no Brasil
que a democracia é bem menor que a venezuelana. Talvez, se você morar num país europeu onde exista aí uma percepção de democracia bem maior que a brasileira, como, por exemplo, se você morar na Inglaterra, onde a mídia principal ela é sustentada pelo povo e a mídia acaba representando os interesses populares, as eleições realmente acontecem e os candidatos eleitos são levados ao parlamento, onde é muito difícil um parlamentar ser maior que o poder judiciário, ou seja, se um parlamentar fizer uma coisa errada, ele vai preso. No Brasil a gente sabe que não é bem assim. Lá, um inglês pode até chamar a Venezuela de ditadura, o brasileiro nunca, porque o Brasil é menos democracia que a Venezuela. Mas sempre precisamos lembrar disso, existem níveis de democracia. Em termos de níveis de democracia, a gente pode dizer que a gente está bem abaixo da Venezuela. Então, muito obrigado, Mayra, pela pergunta. As perguntas são até interessantes, apesar de que hoje o que está bombando é o Bebiano. Vilma Barbosa fala: Léo, estão tentando fazer na Venezuela o que fizeram com o Brasil. Tira-se o presidente que defende as riquezas do país e colocam aquele que vai entregar tudo de mão beijada. Só que o pior, com guerra. É exatamente isso. E olha, às vezes eu penso que talvez a gente precisa considerar que no Brasil não precisaria acontecer uma guerra e nem embargos econômicos, porque não que o Brasil seja autossuficiente, mas o Brasil tinha, antes do Sérgio Moro e a Operação Lava Jato destruírem a indústria nacional, o Brasil tinha uma capacidade produtiva muito grande. Se o Brasil não tivesse esse povinho, os fanáticos, obviamente o Brasil teria tido condições de se fechar e se proteger. E a partir daí começar a fazer igual a China, né? Crescer e fazer negócio com o resto do mundo sem necessidade de submissão aos Estados Unidos. O Brasil preferiu um caminho diferente. O Brasil, com todo esse tamanho, preferiu se entregar aos Estados Unidos e a Israel como colônia. Deixa eu agradecer e deixa eu ler isso aqui, né? Bastaram 45 dias para Bolsonaro provar que não tem condições de governar. É interessante, né, gente, esse ponto, porque uma das coisas que nós mais tentamos falar com as pessoas era exatamente o fato de que o Bolsonaro, ele estava prometendo tantas coisas. Eu lembro que eu falei muito isso, falei, pessoal, olha, o Bolsonaro promete tantas coisas, o Bolsonaro, ele promete tantas coisas incompatíveis, ele fica tanto digamos que no superficial, não tem nada de sensato, nada de realmente útil no discurso dele, era sempre bobeira. E eu vejo hoje o Bolsonaro eleito como uma espécie de punição para uma sociedade que deixou de perceber coisas importantes, né, como política econômica, desenvolvimento nacional, soberania nacional. O povo nem prestou atenção nisso. O povo só queria saber do kit gay e da mamadeira erótica. Então eu vejo essa eleição do Bolsonaro como uma coisa conveniente, merecida pela sociedade brasileira, em especial por essa turma aí dessas igrejas, pelos fanáticos, né? Não falo os evangélicos, que eu não considero, obviamente, esses fanáticos do kit gay e da mamadeira de piroca evangélicos. Então, o que eu penso nesse momento é o seguinte: esse povo merece o Bolsonaro. E o mais interessante é que o Bolsonaro não tem a menor condição de governar o país, porque o Bolsonaro não tem noção das coisas que estão acontecendo. É engraçado que o Bolsonaro, imediatamente após ser eleito, o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, né, porque a gente não tem mais uma presidência, a gente tem uma monarquia no Brasil, Bolsonaro e filhos do Bolsonaro começaram a soltar bobagens, e essas bobagens foram gerando um efeito bola de neve, repercussões pesadíssimas, como o Bolsonaro falou a questão de sair do acordo do clima, a Europa já falou que ia parar de fazer negócios com o Brasil, Bolsonaro cogita a possibilidade de mudar a embaixada, e é exatamente os ruralistas que votaram no Bolsonaro, todos felizes, achando que a partir daí eles conseguiriam realmente acabar com toda a proteção ambiental, mas já tiveram uma resposta da Europa e uma resposta também dos países árabes no sentido de parar de consumir produtos brasileiros. Então a gente teve aquela pancada, né? Redução na compra de produtos rurais brasileiros, redução na compra de negócios com o Brasil, né? Redução dos negócios com o Brasil. Tudo isso depois de pequenos pronunciamentos de bobagens que mostram que o Bolsonaro não tem a menor preparação. Mas isso todo mundo sabia. Por que votaram no Bolsonaro? Eu lembro de uma pessoa que eu conheci quando eu fui fazer prova de música. Já falei com vocês, eu faço um curso de música pela Universidade de Varginha, a Unis.
E a gente faz provas, a gente precisa se encontrar para fazer essas provas. Eu conheci um rapaz que não parece ser uma pessoa ruim, e hoje eu vejo que como o Bolsonaro venceu realmente, não significa que todos que votaram no Bolsonaro são ruins. Muitas pessoas realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Agora, veja bem, o Bolsonaro, o que ele fez? Ele conquistou as pessoas com esse discurso de que não é necessário saber política, não é necessário absolutamente nada. O que é necessário é querer acabar com a corrupção, querer limpar a política brasileira. E isso deu certo. Olha, até adultos acreditaram nisso. E a gente tem que dizer que é até adultos, porque quando eu digo adultos, obviamente eu estou falando tanto de idade física como de idade mental, porque o Bolsonaro, ele teve mais votos, é por isso que o Bolsonaro está lá. E esse rapaz que eu conheci fazendo provas, ele gritou, olha cara, um rapaz, talvez aí 5 anos mais velho que eu, aparentava, ele falou de forma clara, chega de financiar países comunistas. Peraí, uma pessoa de quase 50 anos falar, chega de financiar países comunistas. Aí ele falou, eu não aguento mais tanta corrupção, eu sei que o Bolsonaro é ignorante, ele não sabe o que fala, eu sei que ele não entende nada de economia, mas o que está lá hoje precisa acabar. Aí quando eu tento levar isso para uma situação de administração de empresas, imagine que você é dono de uma grande empresa, e essa empresa produz, por exemplo, aparelhos de televisão. E aí você vai contratar um diretor para essa empresa, porque você ficou sabendo que o diretor anterior fez um negócio errado lá e te roubou um pouquinho. Aí você contrata uma pessoa que você conhece, que toda hora fica falando mal da corrupção, fica falando mal de coisa errada, mas a pessoa não tem a mínima noção de como gerir a empresa. Eu pergunto isso porque se o Bolsonaro fosse escolher uma pessoa para gerir a empresa dele, se ele fosse montar uma empresa, ele jamais colocaria ele próprio para administrar, porque ele sabe que ele não tem condições. Então aí você pega a sua empresa, você é dono de uma fábrica de televisão, você coloca aquele senhorzinho que você conheceu, que trabalha, por exemplo, como jardineiro na sua casa, porque aquele senhor tem uma reputação muito grande de ser contra a coisa errada, fala mal da corrupção. Suponhamos que o Bolsonaro fosse realmente essa pessoa de conduta ilibada. Não é só isso não, gente. Aquele sonho do povo brasileiro que o mais importante é ser honesto, não é só isso não. É lógico que para uma pessoa assumir um cargo de chefe de Estado, essa pessoa está lidando com um país que negocia bilhões com o resto do mundo e negócios que acontecem a todo momento, negócios delicados. Então, um simples pronunciamento idiota pode custar muitos empregos, como algumas cidades já estão com empresas frigoríficas fechando, porque perderam negócios com o mundo árabe. Então, um simples pronunciamento idiota pode significar a suspensão de muitos negócios para o Brasil. E aí que eu digo que, olha, os crentes que votaram no Bolsonaro, eles escutam constantemente a frase de que nem só de pão vive o homem. Isso é, obviamente, uma frase muito consistente. Mas a pergunta básica que eu faço para o fanático nesse momento é o seguinte, olha, tudo bem, nem só de pão vive o homem, vocês colocaram um presidente que está afundando o Brasil em termos de expectativa de economia. E a pergunta básica que eu faço é o seguinte, olha, nem só de pão vive um homem, mas precisa do pão. O que você vai fazer quando o pão acabar? Porque esse é o caminho que o Brasil está seguindo. O Brasil está seguindo um caminho em que, por causa dessas atitudes idiotas, determinadas empresas estão fechando, pessoas estão perdendo emprego, e essas pessoas que estão perdendo o emprego passam a ficar sem o pão. E ainda que nem só de pão viva o homem, o pão é necessário. É básico isso. Então, hoje, vivemos num Brasil que começa a pagar pela idiotice que fez. Um Brasil que, obviamente, tem que pagar pela idiotice que fez, né? Porque não pode ficar de graça, existe a lei do retorno. O problema é que nós todos estamos aqui pagando juntos. Wilton Santos, você acredita ser possível mobilizar aquelas pessoas que participaram do vira-voto e do ele não, que concorreram na eleição passada, como Wilton Santos? Wilton, eu tenho para mim, tá, Wilton, que muitas pessoas que participaram do vira-votos e do ele não
muitas celebridades estão decepcionadas com o povo. Eu vejo isso porque eu sei que, desculpem aí quem não gosta que eu falo isso, mas eu sempre acreditei muito no Ciro Gomes. Eu gosto das políticas propostas pelo Ciro, gosto das propostas dele, e não consigo ver motivo maior para o Ciro ter tomado essas atitudes aí do que ele ter visto a população desrespeitá-lo nas urnas. Então, o que eu percebo nesse momento é o seguinte: o Ciro, com toda a preparação acadêmica, com todo o discurso coerente, ele teve 3 vezes menos votos que o Bolsonaro. Então, eu não estou aqui usando o Ciro para fazer política para ele, mas usando ele como um exemplo que consegue contextualizar a cabeça de todos que participaram dessa campanha contra o Bolsonaro. Eu imagino que todas as pessoas que participaram da campanha contra o Bolsonaro, e falo agora de pessoas conhecidas, todas as pessoas hoje, elas estão vivendo aquilo que o Ciro está vivendo, que é querer ver a população purgar para pagar. E isso é um problema sério, porque isso impede a sociedade de crescer. Porque imaginem o seguinte: eu poderia, e agora eu falo nesse momento, eu poderia estar nesse momento simplesmente ligando o pip, porque o Bolsonaro venceu, porque para o meu trabalho não faz diferença, eu não seria. Olha, gente, o PT poderia ter conseguido, e isso é importante que vocês entendam, porque às vezes as pessoas acham que eu faço o trabalho aqui com intenções de qualquer tipo de remuneração póstuma do PT. Não. O PT poderia ter conseguido eleger 300 deputados, metade dos governadores, metade dos senadores e o presidente da República, que ainda assim eu estaria aqui fazendo meus vídeos e eu não teria sido sequer convidado pelo PT para fazer qualquer coisa. Por quê? Não existe a prática de fidelidade e solidariedade no PT. É um dos motivos pelo qual o PT como partido está se ruindo. O PT como partido não está acabando, é um partido gigantesco, poderosíssimo, fez o maior número de deputados, mas ele está se ruindo, porque não tem fidelidade, tem muito cobra comendo cobra dentro do PT. Já a direita, que nasceu agora, ela nasceu muito mais fiel, muito mais interligada, muito mais amiga. Então é muito mais fácil um youtuber de direita ser convidado para alguma coisa, mesmo com uma direita que fez poucos deputados, do que eu ter sido convidado para trabalhar no governo se o PT tivesse feito praticamente unanimidade no Congresso Nacional. Não imaginem que eu faço essas defesas porque eu queria trabalhar no governo. Não, para mim não faria diferença nenhuma e muito pelo contrário. Tecnicamente falando, o Bolsonaro eleito, eu posso acionar uma ferramenta muito interessante para o meu trabalho de comunicação, que é o deboche. Então, no meu caso, o Bolsonaro apenas ajuda o meu trabalho. Claro que eu não gostaria que o Bolsonaro fosse eleito, claro que não. Até porque, além do trabalho que eu faço, tem um monte de amigos, um monte de familiares que vão perder, obviamente, com esse governo do Bolsonaro. Mas, para mim, se eu fosse egoísta, se eu fosse simplesmente pensar no trabalho de internet que eu faço, Bolsonaro eleito é bem melhor. Então, só para contextualizar. Então, o que eu penso nesse momento a respeito das outras pessoas? Eu falei isso para contextualizar a respeito das outras pessoas. Eu acho que todos os outros estão com aquela mágoa de Ciro Gomes. Uma mágoa de Ciro Gomes é aquela mágoa de ter feito tudo para evitar que o Brasil caísse nas mãos do Bolsonaro e mesmo assim o brasileiro quis espirraçar e votar no Bolsonaro, entenderam? Essa mágoa que eu estou falando é o que faz várias pessoas nesse momento comemorarem a vitória do Bolsonaro, mesmo tendo lutado até a reta final contra a eleição do Bolsonaro. É o que faz pessoas, nesse momento, não mexerem em uma palha para tentar derrubar o governo Bolsonaro. E não é derrubar o governo Bolsonaro através de um golpe, através, por exemplo, de mostrar para o povo que as eleições foram fraudadas. São pessoas que estão na esquerda, mas não movem uma palha pelo movimento Lula livre. Sabe por quê? Porque se o Lula for liberto, o Lula vai esclarecer a população. Mas muitas pessoas estão querendo ver a população sofrer. É vingança mesmo. E esse sentimento é muito ruim dentro da sociedade brasileira. Esse sentimento é muito desgastante e muito perigoso. Porque no momento em que pelo menos 80% dos políticos de esquerda ficaram humilhados com a eleição do Bolsonaro e agora querem que o Bolsonaro continue no poder exatamente para que o Bolsonaro destrua aqueles que votaram nele, nesse momento eu consigo perceber isso. Muitos políticos de esquerda estão pensando a seguinte coisa: já que esse povo votou no Bolsonaro,
eu lavo minhas mãos. Agora eu quero ver esse povo passando fome. Já que esse povo votou no Bolsonaro, eu quero ver esse povo se ferrar. Esse é o sentimento de Ciro Gomes. Esse é o sentimento de grande parte da esquerda. É por isso que a gente não tem uma super conexão desse povo no entorno de retirar o Lula da cadeia. E para muitos políticos isso é muito conveniente. Imaginem vocês que nessa situação de agora, quem venceria se o Lula saísse da cadeia? Obviamente a gente teria a possibilidade de ter novas eleições e o Lula obviamente venceria, porque agora o povo nem ia tentar fazer coisa diferente depois de tanta humilhação. Então muitos políticos pensam, olha, já que não vai ser eu, já que esse povo votou no Bolsonaro, eu quero ver esse povo sofrer. Quando a gente pensa sobre o aspecto econômico de quem votou no Bolsonaro, a gente consegue perceber que todos estão pagando. Zilmar Fiame fala, a reportagem sobre Bebiano hoje provou que os governantes, vou ler novamente, Zilmar Fiame, a reportagem sobre Bebiano hoje provou que os governantes são realmente amadores. Definitivamente o Brasil não é para amadores. É isso mesmo, Zilmar. O Bolsonaro, assim, tá bem pesado porque eles não estão conseguindo nem fazer coisa errada. Eles estão completamente perdidos. Muito obrigado pelo superchat importante para o crescimento dos canais. Eu vou agradecer aqui o Hércules Souza. Gostaria de falar sobre USA e Califórnia, onde moro. Hércules, participa então, traz para a gente alguma informação que possa, digamos que, contribuir. Ou eu morei na Inglaterra, de vez em quando eu trago informações sobre políticas econômicas da Inglaterra, trago dicas, traz dicas pra gente aí, contextualizações que eu acho que é interessante pra gente compartilhar aqui sim. Pessoal, então, só pra fechar o assunto sobre aquilo que eu chamei aqui de sentimento Ciro Gomes, mas é egoísmo achar que é só o Ciro Gomes que está pensando assim, mas é porque o caso do Ciro Gomes está muito claro, mas a gente consegue perceber isso em muita gente. Olha, nós estamos vivendo um momento em que muita gente está pagando por ter colocado o Bolsonaro lá. Olha, a classe média brasileira é a que mais está perdendo. A classe super alta, ela está mantendo mais ou menos o seu poder, mas a classe média é a que mais está perdendo. Isso porque a classe média, ela está perdendo poder de compra. Ela pode estar até mantendo o patrimônio, mantendo o salário. Imagine os juízes, eles podem até estar ganhando aumentos, mas hoje eles compram menos que eles compravam antes. Então será, o que os políticos de esquerda pensam nesse momento é muito simples. Será que vale a pena tirar desse povo o castigo trazido pelo ato desse próprio povo? Então vai estar mais ou menos assim. E é exatamente isso que eu imagino que está sendo um empecilho para que o Lula saia da cadeia. Pode ser. Hércules Souza está falando aqui para ler o texto maior que mandei sobre brasileiros. Estou tentando achar aqui, Hércules. O detalhe é como que eu vou fazer. Hércules fala, acompanha a política há mais de 18 anos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho o texto maior seu aqui. Posso te passar informações bem atualizadas daqui. Agora que eu vi que você tinha mandado outras informações, e o Hércules fala, eu estou tentando achar aqui, mas o problema é que passa muito rápido, eu estou achando que o texto... tá. Hércules Souza fala... Vou à Igreja Batista Brasileira aqui na Califórnia. Somos uma média de 90 brasileiros, aproximadamente 78 são Bolsonaro e Trump. E o mais interessante é que 90% deles são ilegais aqui. Olha que interessante isso. Eu vou trazer aqui que eu vivi mais ou menos isso também na Inglaterra, tá, Hércules? Ele fala, vou à Igreja Batista Brasileira aqui em Califórnia. Somos uma média de 90 brasileiros, aproximadamente 78 são Bolsonaro e Donald Trump. E o mais interessante, que 90% deles são ilegais aqui. Ô, Hércules, eu não sei se você viu um vídeo que eu fiz que fala exatamente isso. Olha que interessante. O Hércules acaba de trazer uma contextualização daquele vídeo que eu fiz há uns dias atrás. E o vídeo fala, todo bandido vota no Bolsonaro. É um pedaço do programa. E, inclusive, eu peço para vocês que fiquem aqui até o final, que eu vou fazer o seguinte, eu não vou interromper o programa para reprisar aquilo não.
antes de colocar a reprise desse programa, eu vou colocar, Hércules, esse pedacinho do vídeo que eu tô falando, todo bandido votou no Bolsonaro, porque às vezes algumas pessoas aqui não assistiram e vale muito a pena esse pedacinho do vídeo, porque ele fala exatamente isso. Parece que as pessoas, elas acham que elas precisam criar uma espécie de capa, né? Uma espécie de, olha, não, é mais ou menos assim, eu vou fazer de conta que sou bom falando que voto no Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala que é bom. Mas eu vou rodar daqui a pouco, eu vou ver se eu rodo aqui esse vídeo, vou ver até se eu acho no jeito aqui. Eu vou ver até se eu acho esse corte que eu fiz e vou rodar para vocês. Mas é bem interessante esse ponto, é bem interessante essa análise, gente, que olha, várias pessoas extremamente moralistas, muitas pessoas extremamente moralistas, elas estão cheias de contas morais para pagarem e elas procuram igrejas evangélicas, elas procuram, além de igrejas evangélicas, elas procuram apoiar esses caras radicais tipo Trump e Bolsonaro, que são caras que falam coisas contra elas. Por exemplo, ele conta ali que 78 pessoas, eu tô tentando achar o vídeo aqui, não consegui encontrar, eu vou baixar ele para mostrar para vocês. Mas olha que interessante, ele fala que 78 pessoas dessas 90 são Bolsonaro e a maioria delas está ilegal. São Trump, que inclusive o discurso do Trump era exatamente contra o ilegal, né? Então aí a gente consegue perceber a partir daí, já consegui achar o vídeo, já baixei, vou colocar para vocês antes da reprise. A gente consegue perceber por aí que essas pessoas usam essa coisa de ficar apoiando o Bolsonaro, fazendo esse lenga-lenga todo, como sendo uma espécie de capa. Deixa eu trazer aqui o superchat do Antônio Las Vegas Arruda. Boa noite, Léo. Léo, quando o Collor confiscou a poupança, ele devolveu. Em caso de guerra, a pessoa perde ou devolve também. Confisca conta com Antônio Las Vegas Arruda. Olha, Antônio, você está falando uma coisa que é interessante. A única coisa que o brasileiro pode fazer para evitar perder dinheiro com essa guerra é tirar o Bolsonaro. E urgente. Isso por quê? Numa guerra, a gente tem duas formas de perder o dinheiro. Se você é rico e está acima do nível de confisco de poupança, você perde dinheiro através do confisco de poupança. Então vamos imaginar que eles vão confiscar a poupança de quem tem mais de 10 mil reais. É um exemplo. Se você tem mais de 10 mil reais, eles vão confiscar sua poupança. Se você não faz parte desses que tem mais de 10 mil reais, você vai perder através da desvalorização da moeda. Numa guerra isso acontece demais. Então vamos imaginar que o Bolsonaro comece aí essa ajuda humanitária na Venezuela. O ponto de vista que eu tenho, tá, gente? A escalada dos eventos que eu consigo perceber é o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro vai enviar alguns soldados brasileiros para serem assassinados na Venezuela. É tudo combinado. Imagino que primeiro ele envia alguns soldados para levarem comida. Lá dentro, a direita venezuelana vai assassinar esses soldados para colocar a culpa no Maduro. A partir daí, o Brasil vai ter uma comoção social e todo mundo vai querer uma guerra contra a Venezuela e o Brasil oficialmente declara uma guerra contra a Venezuela. Ao declarar a guerra contra a Venezuela de forma oficial, aí a gente já começa a ter dois fatores que empobrecem o povo brasileiro. Lógico, são os danos de guerra. Não imaginem vocês que a Venezuela vai ficar lá simplesmente recebendo os brasileiros, o exército brasileiro, e não vai se defender. A Venezuela vai ter, sim, parceiros nessa guerra. E nessa brincadeira, a infraestrutura brasileira vai ser destruída, soldados brasileiros serão mortos e, claro, o Brasil vai gastar muita grana, porque todo esse equipamento de guerra que o Brasil vai utilizar na guerra contra a Venezuela vai ser comprado por altíssimo preço dos Estados Unidos. E como que o Brasil vai pagar a dívida de guerra? A gente paga de duas formas. A primeira é a classe média que gritou tanto para o Bolsonaro entrar que vai ter o confisco de poupança. As pessoas mais pobres e também, obviamente, a sociedade toda paga com a desvalorização da moeda. Então a gente vive uma situação
que é aquela situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? A sugestão que eu daria para vocês nesse momento seria o seguinte, olha, faz o seguinte, vamos todo mundo comprar dólar, que por mais que possa parecer bizarro, é a única forma de se esconder do que pode acontecer com a desvalorização da moeda. Mas se eu falar uma coisa dessa e se a gente pensar nisso a nível nacional, se todo mundo comprar dólar, o dólar vai subir demais e pode acontecer o contrário. Pode ser que não tenha guerra nenhuma e que esse dólar desvalorize. Então isso é uma situação extremamente difícil para decidir. Se eu falar com você, olha, para não sofrer o confisco de poupança, tira seu dinheiro da poupança. Aí você tira seu dinheiro da poupança. Eles não vão confiscar seu dinheiro, mas vão desvalorizar seu dinheiro que está em casa. Então, você tira 10 mil reais, guarda em casa, mas daqui uns dias ele compra aquilo que 5 mil reais comprariam. Então, não há escapatória, Antônio, para a dívida de guerra, diferente de não deixar a guerra acontecer. Se a guerra acontecer, o brasileiro vai pagar. Por mais que o cara pense, não, eu vou esconder o meu dinheiro, ele vai desvalorizar em casa. Olha, eu vou trocar meu dinheiro por dólar, isso pode até acontecer, mas vocês precisam imaginar que vocês não são os únicos que estão pensando isso. Então vai ter uma extrema procura por dólar e vai desvalorizar demais o valor da moeda brasileira. Então, se realmente a gente tiver uma possibilidade aí de guerra contra a Venezuela, a dica que eu dou para vocês, por mais que possa ser bizarra essa dica, é o seguinte: invistam em alguma coisa que vocês investiriam de qualquer maneira. Que é melhor é mais seguro guardar o produto do que guardar o dinheiro. Eu vou te dar uma dica, Antônio Las Vegas, que é uma dica que, obviamente, é uma dica porque pode não acontecer guerra nenhuma e se você fizer isso, você pode arrepender depois. Mas, por exemplo, se você mora em um local que não é cidade grande, porque na cidade grande é muito arriscado, sofrer até um ataque e você perder suas coisas. Então, talvez nem valha a pena você investir nesse sentido. Mas se você mora numa localidade menor e você tem o sonho, por exemplo, de, sei lá, construir mais um quarto, alguma coisa que não envolva alguma coisa que perca valor, você pensa, olha, eu tenho minha casa aqui, eu sempre quis construir um quarto, sempre quis construir, por exemplo, uma cobertura. A melhor forma de você guardar seu dinheiro possa ser em algo que você vai usar com certeza. Porque tudo isso é especulativo, tudo pode acontecer, mas uma coisa é certa, se você investir em alguma coisa para você, esse investimento fica. Outra dica que eu dou para as pessoas nesse momento de crise, principalmente para as pessoas que estão dentro de casa sem saber o que fazer, é o seguinte: comprem cursos. Porque cursos, eles sempre incentivam a utilização da cabeça, ou seja, vocês vão sair daquele estágio lá de depressão, porque, meu Deus, o que vai acontecer? Vocês vão ocupar grande parte do tempo de vocês com estudos. E uma coisa que se vocês de uma hora para outra perceberem que o Brasil acabou, né, e vocês precisam sair do Brasil, uma coisa que vocês sempre vão levar é o conhecimento e, obviamente, pelo menos até hoje, vou falar com vocês a situação de hoje. Um diploma brasileiro, ele é aceito no resto do mundo, hoje. O curso brasileiro precisa ser compatível, o que significa que tem pessoas que fazem direito no Brasil, chegam na Inglaterra e falam, mas o direito do Brasil não vale na Inglaterra. Pô, mas se você estudou direito, você sabe que o direito inglês é o direito costumeiro, o direito brasileiro é a civil law, que é outra coisa. Então existe uma diferença naquilo. Mas se você faz um curso que é uma área compatível com a realidade, por exemplo, de um outro país, se você tiver que correr para esse país, o seu curso vai ter valor. Por exemplo, engenharia. Se você faz um curso de engenharia elétrica, chegando, por exemplo, na Europa, você vai estudar as normas europeias para você fazer uma espécie aí de adequação ao contexto europeu, que é o que aconteceu. Eu cheguei lá na Inglaterra e eu tive que fazer um curso das normas europeias de padrão elétrico e a partir daí eu já comecei a trabalhar, por exemplo, como eletricista. Então, o que seria interessante? E parece estranho dizer isso, que pode não acontecer nada e você pegou seu dinheiro e gastou seu dinheiro. Mas eu acho que a melhor coisa no momento em que o seu país, o lugar que você mora, está em crise, é você investir em um curso que você vai levar sem precisar de carregar nada. Olha que interessante. Você faz um curso, por exemplo, se você tiver que sair correndo do Brasil, procurar emprego em outro lugar, não é aquela coisa pesada que você vai carregar e também não é uma coisa que você deixa para trás. Outra opção seria você investir em algo que você vai usar com certeza. Por isso que eu falo, olha, às vezes
você pensa, olha, quer saber de uma coisa? Eu estou aposentado, eu não quero perder meu tempo de ficar sofrendo com o que vai acontecer, já que o povo do pato fez isso, que fique dessa forma, eu não quero nem saber. Então, você vai investir, eu vou pegar esse dinheiro meu, porque existe uma possibilidade dele desvalorizar, e vou investir esse dinheiro no terraço da minha casa. Aí você vai lá e põe a cobertura na sua casa. É outra forma de investir bem. Então, depende muito. Se você imagina a possibilidade de você ficar sem emprego no Brasil e querer sair do Brasil, invista num curso. Se você imagina, e lógico, guarde o dinheiro para você ter condição de pular fora do Brasil. É aí que eu falo, parece que você pode perder dinheiro nisso, porque o dólar pode abaixar. Mas se a sua intenção é fugir do Brasil, guarde o dinheiro suficiente para fugir do Brasil em dólar. A partir desse dinheiro, né, para se exilar, guarde o dinheiro para se exilar em dólar. E o restante daquela grana, você pode investir em coisas que vão te ajudar lá fora. Então, invista seu tempo, por exemplo, numa segunda linguagem, numa segunda língua, e a partir dessa segunda língua você pode também conseguir empregos mais fácil. Invista seu tempo em fazer um curso que vai ter valor lá fora. Isso é uma ideia. E eu falando, toda vez que eu falo de curso, eu queria lembrar vocês que quando eu falo universidade, eu estou me referindo a universidades em geral. Eu estudo na Universidade Unis de Varginha, que eu super indico, estou fazendo o segundo curso de lá, porque eu gosto demais. E eu estudo também na Ambra, que é a universidade que eu estudo Direito à Distância. Então, são dois cursos interessantíssimos, são duas universidades interessantíssimas que eu indico. Eu não indico, sob hipótese alguma, a Universidade UniBH. As pessoas acharam uma vez, quando eu falei façam uma Uni, eu estava querendo dizer a UniBH. A UniBH é uma universidade que eu tenho percebido pelos comentários que as pessoas me mandaram e também pelas reclamações no Reclame Aqui, ela é uma universidade que usa de má fé para tomar dinheiro das pessoas. Eles admitem o estudante, propõem uma bolsa para esse estudante e quando chega no último semestre, aquele estudante beneficiário de bolsa, ele vai embora e tal, acha que formou, daí a pouco eles te mandam um processo judicial te cobrando a diferença. Mas você não ganhou a bolsa? Você ganhou a bolsa, mas você assinou lá no início um contrato do curso completo. Então, tomem bastante cuidado. Essa Universidade UniBH de Belo Horizonte, ela não é uma universidade confiável nesse aspecto econômico. Então, fujam dessa universidade, eu não recomendo. Estou dando essa dica aqui porque eu percebi que essa universidade pratica uma extrema má-fé. Obviamente, as autoridades brasileiras precisavam observar esse tipo de coisa. E esse tipo de má-fé é uma má-fé muito perigosa, porque é uma má-fé que, inclusive, pode levar aí pessoas a, sei lá, perderem patrimônio. Que imaginem vocês que ela faz assim. Ela faz você assinar um contrato, por exemplo, de 5 mil por semestre. Depois ela te propõe, não, mas eu vou te dar uma bolsa de 50%. E você vai pagando o valor de suas mensalidades com essa bolsa. Mas você assinou um contrato de 5 mil. Quando você forma, que ela não tem mais vínculo financeiro com você, ela entra na justiça para te cobrar tudo aquilo que você não pagou. Ou seja, ela entra na justiça para te cobrar a bolsa que ela te deu. E a partir daí, te chega aí um processo judicial de 20 mil reais, você tem que pagar aquilo, porque você às vezes não tem conhecimento jurídico ou não tem provas que você conseguiu a bolsa. Então, fujam dessa UniBH. Essa UniBH, ela não presta. Lucas Magomedov fala, Léo, se aposenta, meu filho. Não sei se você está fazendo campanha, Lucas, pela reforma da Previdência ou contra a reforma da Previdência. Isso porque todos os dias você chega aqui pedindo para eu me aposentar. Eu acho que você está na nossa turma lutando contra a reforma da Previdência. Luiz Eduardo Simões Souza, você acaba de ganhar meu respeito com os conselhos. Parabéns. Muito obrigado, Luiz Eduardo Simões de Souza, pelo superchat. Deixa eu agradecer aqui que eu cliquei, mas eu não agradeci. Muito obrigado, José Zanella, pelo superchat. José Zanella, esse Zanella parece ser italiano. Então, no momento do exílio, José Zanella, pode ser que a gente se encontre lá na Itália. Muito obrigado mais uma vez aqui, Luiz Eduardo Simões de Souza. Eu agradeço muito para vocês. Parece que o Luiz Eduardo ele é novo aqui no canal. O Luiz Eduardo vai ajudar bastante. Eu contei a história outro dia que a minha esposa e eu, né, nós somos pais recentes e nós começamos a construir no terraço aqui da casa do meu sogro um quartinho para nossa filha. E nessa coisa de construir, nós tiramos o telhado que estava em cima do terraço, começamos a construir e paramos no meio. Aí
porque paramos no meio, né? Faltou dinheiro, veio uma tempestade, essa tempestade encheu a construção de água e nossa casa agora está pingando. Aí começamos, no desespero, a construir o telhado, terminar o quartinho para parar de chover dentro de casa. Aí eu tenho brincado aqui que o superchat é muito importante para o telhado do canal, porque o meu telhado tá... o teto da minha casa está vazando e agora eu estou realmente na corrida desesperadora aqui para tentar reconstruir a casa. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui. Bonitinho fala, tu és Fanta. Eu não sei o que significa ser Fanta, não. Eu acho, assim, claro que eu sei, mas eu não sei qual que é a pertinência de ficar zoando com esse negócio de tu és Fanta. Deixa eu agradecer também os comentários que estão chegando aqui. Lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês se inscrevam no canal Leonardo Estopa, mas se inscrevam também no canal de transmissões, que é o canal do Estopa. Hoje, no programa Léo ao Quadrado, que é retransmitido também no canal do Estopa, a gente estava com uma audiência muito interessante, isso porque esse caso do Bebiano, ele realmente chamou muita atenção e acabou que aqui à noite eu nem falei sobre ele. Então a gente estava com uma audiência aí de 5 mil pessoas somando o canal do Estopa, mais o próprio TV 247, e isso porque muitas pessoas já estão participando do Léo ao Quadrado por esse canal aqui, que é o canal do Estopa. Então, se inscrevam para vocês receberem essas notificações, se inscrevam aí no canal do Estopa e se inscrevam aí também, lógico, nos outros canais de esquerda, como por exemplo a TV 247. Esse caso do Bebiano, ele é muito interessante, né? Antes de eu colocar a repetição daquele caso que o colega da Califórnia trouxe, Bebiano ameaça, não sou moleque e pode respingar em Bolsonaro. O homem está fazendo ameaça do mal mesmo, sem dó nem piedade. Isso porque ele sabe de muita coisa, gente. A opinião que eu tenho nesse momento é que o Bebiano está negociando essa questão do... O Bebiano está, obviamente, negociando essa questão de se ele vai ou não vai sair, porque, claro, ele não está preocupado com o salário de ministro, ele está preocupado com quantas pessoas ele pode contratar como ministro. É o caso Queiroz, gente. Então, nesse momento, essa possibilidade do Bebiano cair, ela incomoda muito o Bebiano, principalmente porque o Bebiano já deve ter sonhado em colocar ali vários trabalhadores para repassarem para ele metade do salário, né, ou até mais, né, como o caso do Queiroz. Qual que é o detalhe? Toda a campanha do Bolsonaro e toda essa estrutura do governo do Bolsonaro está muito estranha. Essa estrutura do governo Bolsonaro, ela está uma estrutura que parece que Bolsonaro está negociando com Israel a escravidão do povo brasileiro. Parece que está mais ou menos assim. E esse Bebiano pode trazer essa informação e essa informação pode significar aí a explosão do governo Bolsonaro. Mas tem outras coisas também. A gente sabe que a história da facada, por mais que ela esteja mal contada, o povo que votou no Bolsonaro é igual corno. Ele não aceita, está desesperado, procura subsídios para falar que não está acontecendo isso não tem nada disso. E o Bebiano pode ter aí a resposta para derrubar essa situação, né? Ou seja, o Bolsonaro parece que agora ele é um eterno chantageado. Será que o Bolsonaro não percebeu que chegar à presidência da República com tanto rabo preso o colocaria numa situação aí de extremo escravo, extremo chantageado, que é isso que está rolando. O Bolsonaro chegou à presidência da República com rabo preso com um monte de gente e agora o Bolsonaro, quando uma pessoa é ameaçada de perder o emprego, ela já ameaça diretamente o presidente da República. Tá? É assim. Não é o primeiro que faz isso, é importantíssimo a gente lembrar, não é o primeiro. Assim que o camarada começa a cair, ele já chama atenção e fala, olha, eu vou puxar o presidente da República. Nesse caso do Bebiano, a gente tem isso de uma forma muito clara. O Bolsonaro, ele tá caindo, o Bebiano pode cair antes, mas o Bebiano já falou que ele pode ser exatamente o cara que vai trabalhar de uma forma mais efetiva para essa queda do Bolsonaro. Então a gente tem essa situação aí extremamente pitoresca, né, desse governo Bolsonaro, que agora demonstra que tem muita coisa errada. Porque, olha, vamos raciocinar sobre o que o cara trouxe de informação.
não sou moleque, pode respingar em Bolsonaro. Ou seja, tem muita coisa errada por aí. A informação que ele deixa bem clara é que tem muita pilantragem para ser dita. E esse monte de pilantragem pode respingar no Bolsonaro. Então, vamos torcer para que o Bebiano seja demitido e diga alguma coisa. Eu não acredito que isso aconteça, não se iludam. O Bebiano não vai falar nada porque essa ameaça dele é uma ameaça para garantir que ele vai continuar, não necessariamente no ministério, mas ganhando absolutamente igual aquilo que ele ganharia se ele tivesse no ministério. O que significa que nós vamos pagar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vai ficar caro, é para a gente. A Tatiana fala aqui no superchat: Léo, o Robson voltou e está xingando as mulheres no chat, com vários palavrões. Eu não consegui, eu estou tentando perceber esse Robson aqui, mas talvez o Clicério já tenha até podado o Robson. Mas, Clicério, eu não estou conseguindo achar esse Robson que xinga as mulheres, não. Se você puder pegar esse Robson que xinga as mulheres, mandar o currículo do Robson que xinga as mulheres para o governo Bolsonaro, né? Porque essa característica aí de xingar mulheres, de humilhar mulheres, é quase que uma espécie de plus para trabalhar no governo Bolsonaro. Então pega esse Robson aí, Clicério, e manda o currículo dele para Damares, encaminha esse Robson para Damares. E nesse momento eu prometi para o colega que trouxe aquele comentário a respeito da situação. O colega trouxe um comentário a respeito da situação da Califórnia. E olha que interessante, gente. Não que seja interessante, mas olha que bizarro. Lá na Califórnia, algumas pessoas que são ilegais são aquelas pessoas que fazem campanha para o Bolsonaro, campanha para o Trump. Pessoas ilegais, brasileiros ilegais que estão na Igreja Batista da Califórnia, dizem Viva Trump e fizeram campanha para o Bolsonaro. E eu tenho uma teoria para isso. Antes da reprise, eu vou falar com vocês qual é essa teoria. E eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria pedir para vocês que compartilhem também a reprise. E eu volto com vocês amanhã, a partir das 6h30 da tarde, na TV 247 e também aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Dionésia Queiroz, pelo superchat. Dionésia Queiroz contribuindo aqui com o superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu colocar ele aqui para aparecer. Muito obrigado, Dionésia, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Então, fiquem aí, pessoal, com a explicação que tem muito a ver com essa situação desses 78 eleitores do Bolsonaro que gritam Viva Trump na Igreja Batista da Califórnia. E dentre esses 78 eleitores do Bolsonaro e do Trump nessa Igreja Batista da Califórnia, muitos deles são ilegais nos Estados Unidos. Então fiquem aí com... Nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido. Tem vários eleitores do Bolsonaro que são pessoas boas, foram iludidas. Mas uma coisa